Olá! Oi, Ale. Estamos aqui com um convidado no nosso último episódio do podcast Pode Instalar. E tem que ser uma pessoa especial para mim. Eu vou estar aqui conduzindo esse papo e tem que ser uma pessoa legal. Paulo Bronfman, como você está? Fantástico, muito melhor agora, porque eu estou fazendo parte de um episódio Ah, do podcast da Estalo. Então, é. super celebridade a partir de agora. Muito bem, o Paulo, eu falo que é especial, por quê, né? Porque é um cara que a gente se cruzou na vida, né? Foi o que? 2018, Paulo, eu acho. 2018, Ale, foi o 2018, finalzinho. 2018. A gente fez uma formação em coaching, coaching pessoal, né? Coaching de vida, que a gente estava fazendo naquele primeiro momento, e a gente se cruzou ali na turma, fizemos uma sessão, que eu nem lembro sobre o que a gente estava falando. Eram coisas profundas, né, Paulo? Porque se a gente se conectou assim, eu te contei segredos, tenho Era, certeza. provavelmente, ou era alguma coisa que a gente podia usar depois na vida, mas de qualquer maneira, eu acho que essa questão de empatia não tem igual, né, Ale? Ou bate ou não bate, e É, as coisas que a gente leva adiante na vida e as pessoas também, eu acho que isso aí é o que faz toda a diferença, é o é, le- relacionamento. é, é legal. A gente se conectou lá e foi vindo, né? A gente foi se encontrando, foi falando, e é legal de ter o Paulo aqui também, porque é propício o tema que vamos falar. Então, a seguinte, né, pessoal? Paulo André Bronfman é engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, mestre em engenharia de produção. Hoje trabalha numa empresa multinacional, é também consultor, é professor. E aí, assim, ó, o que que isso tudo tem a ver com o que vamos falar aqui, que é produtividade, objetivos, gestão do tempo, como é que a gente se organiza nisso tudo, porque todo mundo quer saber como é que faz isso no final do ano, para virar do ano, porque tudo que prometeram no final do ano passado, foram ver agora a listinha, talvez não fizeram tudo, né? Aí se decepciona, quer ir lá ver o que fazer. Então, assim, Paulo, queria te ouvir, assim, como que tu chegou nessa história toda, como é que tu aplica tudo isso na tua vida? Agora eu quero saber segredos. Então, Ale, super verdade. Quem lê o meu currículo, além de, para ter um currículo desse, tem que ter tempo de vida, primeira coisa. Né? Então, primeiro, tem que ter tempo de vida, tem que ter vivido para conseguir ter feito tanta É coisa. Mas verdade? vamos considerar que a idade não é um limitador, na verdade, a Não. idade é o que nos permite fazer tudo, né? Mas o que tá por trás disso, Ale, eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito curiosa. E está aí uma das razões que eu fui para a área das exatas, para a área ligada à ciência. E eu Sim. vi que eu despertei desde pequeno um gosto muito grande pela leitura e conhecer. Nunca tive limitações, tanto que quem olha para a minha formação e pensa, olha, vem de uma formação de exatas, jamais ia me imaginar sentado do teu lado num curso de coaching. É ou não é? Nunca, nunca, exatamente. Jamais ia imaginar. Então, por causa disso, eu tenho realmente, é uma coisa que não para, nunca parou, e eu tenho curiosidade em muitas áreas, e, de certa maneira, ao longo do tempo, a gente vai ficando adulto, a vida vai ficando um pouquinho mais complexa, se faz necessário entender de planejamento, entender Uhum. né, o que envolve, ou a nossa relação com o tempo, a nossa relação com o dinheiro, de forma que seja possível realmente a gente fazer tudo aquilo que a gente deseja. Uhum. Estabelecer Uhum. planos ao longo do tempo, a gente buscar os nossos objetivos. Tem uma coisa que me move muito, que aparece em alguns temas de produtividade, que é uma coisa um pouco forte, mas é uma coisa extremamente verdadeira, que é entender que o nosso tempo, nesse plano, nessa jornada, dessa vez, ele é finito. Ele é. Não me fala isso, não me Então, fala isso. começamos aos 5 minutos com um momento tenso. Não, e que a gente é preciso ser dito porque parece tão óbvio, né? É, E chega um momento, porque a gente aqui na Estado também fala de gestão do tempo, também fala de planejamento, principalmente, né, quando a gente está falando de estratégias dentro de uma organização, ou a liderança sobre o desenvolvimento das suas equipes, né? E a PDI, né, desenvolvimento individual, e faz prazos, e como que eu vejo meu resultado, tudo isso está envolvido aí no que a gente está falando.
E aí eu sempre falo assim, né? Mas, gente, né? A pessoa fala, mas eu não consigo, eu não sei, porque eu me atrapalho, mas eu não sei o que acontece, porque eu não alcanço meus resultados. E aí eu chego uma hora e falo assim, por que que quando todo mundo tem as mesmas 24 horas, as outras pessoas conseguem fazer o que tu tá me dizendo que tu não consegue? E é basicamente isso, que nós temos o mesmo tempo, e ao mesmo tempo, o tempo para cada um não é o mesmo. Exatamente. É muito louco isso, mas é finito, vai É terminar. finito. E é paradoxal, Ale. Então, assim, ó, vamos lá. A primeira coisa que a gente descobre que a questão não é a dilatação ou a compressão do tempo. A gente ainda, apesar das teorias quânticas estarem estabelecidas, a gente não consegue ainda manipular, mexer com isso no dia a dia. Ok. Uhum, Então, não, ok, isso a gente é uma coisa que não dá para mexer. Então, alguma coisa nós temos que mexer que não seja, né, o tempo em si, que é o mesmo para uhum, todo mundo. Então, começa a fazer sentido olhar para as outras coisas, né? Como é que a gente estabelece as prioridades? uhum, Eu, nos últimos tempos, comecei a olhar para um outro aspecto que impacta na produtividade, que para mim faz todo sentido, e aí eu vou combinar com a questão do próprio tempo de vida nosso, né? Como é que a uhum, coisa vai indo, que é a energia ali. Tanto a energia que vai mudando ao longo da nossa idade, mas se a gente não quiser olhar para o lado da idade, a gente tem os nossos fluxos de energia ao longo do ano, ao longo do dia, ou seja, uhum, a produtividade começa a fazer um sentido, já que eu não mexo muito no tempo, talvez faça sentido a gente olhar para a produtividade na relação com a nossa energia como seres humanos, a nossa energia como time, muitas vezes, uhum, que vocês uhum. trabalham nesse estalo com equipes, né? A gente vê por que se faz um evento todo ano de desenvolvimento de Por que que é equipe, importante reunir as pessoas, né? reunir as pessoas e, enfim, fazer as pessoas conversarem, porque a energia cai, a energia ela Uhum, muda ao longo do tempo, a nossa também. uhum, Então, uhum, já que a gente não consegue mexer nas horas do nosso dia, tem sido uma grande estratégia a gente trabalhar no entendimento de como é que a nossa energia muda ao longo do dia, ao longo da semana. Por quê? Eu gosto muito, Ale, de fazer uma abordagem da produtividade difícil. O que é a produtividade difícil? A produtividade difícil aborda a realidade da vida das pessoas, que é uma teoria que eu tenho. Na medida em que a minha vida começou a se tornar mais complexa em termos de família, uhum. filho, Mais elementos, né? Mais elementos. mais elementos, esposa, orçamento, planos, ou seja, os Uhum, nossos planos vão ficando mais complexos, vão uhum, exigindo mais esforço da gente. Se uhum. exige mais esforço, a gente tem que estar melhor preparado, a gente tem que lidar melhor. Eu gosto muito daquela frase, daquela máxima que diz assim: olha, a vida não fica mais fácil, a gente que vai ter que ficar mais forte ou mais esperto. Concorda? Uhum, uhum, perfeito, perfeito. Tu sabe que a gente está agora se aprofundando numa temática que, inclusive está no nosso YouTube, pessoal. Começa fazendo meio propaganda. Que a gente fala de uma gestão emocional que tem umas pitadas aí do que tu está trazendo, que tem um livro que se chama Liderança Primordial. E o que que fala da liderança primordial? O que que é primordial? É a gente saber das nossas emoções, que é exatamente isso que tu está trazendo, né? Como que a gente lida com o que nos bate, né? Ou o que que eu tenho coerência com o que eu estou fazendo, com o que eu estou buscando, com aquilo que eu aguento, vamos dizer assim, que eu estou preparado, que eu estou desenvolvido, né? E falando de gestão das emoções, gerir pessoas a partir das emoções. Eu posso ter a melhor técnica, a melhor ferramenta, o desenho de um processo super robusto, bem adequado, políticas bem estruturadas, né? Valores na parede divulgados. Se as pessoas não estiverem bem com aquilo tudo que é oferecido, né? Então, É isso. a energia que tu fala, que é a gente ressoar, né? Ou a gente troca o tempo inteiro com o ambiente, ele impacta na forma como a gente vai ver o nosso tempo daí. E aí o tempo que a gente fala que não é somente do relógio, né? É o tempo da vida, é o tempo dos nossos indicadores, metas, prazos, objetivos, né?
É isso aí, é exatamente. Porque lá no fundo, é aquela questão assim, propósito é uma coisa bem, é uma palavra que muito significativa, é uma palavra muito forte. Uhum, Tem gente que gosta, que quer se aproximar do seu propósito, tem gente que não quer muito, enfim, se envolver, mas de qualquer uhum, maneira, assim, vamos falar da nossa jornada, lembrando de novo que o uhum, tempo é finito. A nossa jornada não só no trabalho, Ale, a nossa jornada como seres humanos, né, em uhum, uhum, desenvolvimento, enfim, jornada do que a gente uhum, está fazendo aqui, de onde é que a gente quer chegar, o que que a gente quer deixar, falamos de uhum, legado também. uhum, Então, as escolhas começam a ter significado, e aí que a gente fala de planejamento. As pessoas têm uma certa resistência em se planejarem, mas se for pensar bem, o planejamento não é nada mais do que conectar um ou mais objetivos que a gente tenha com as ações do dia a dia, sabe? E quando o que que eu falo da produtividade difícil, né? A maioria dos conteúdos que a gente vê, ela aborda a produtividade por um lado que eu digo assim, é o lado, como é que eu vou dizer, é o lado, para não usar uma expressão que alguém não goste, mas é o lado do caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? É quando eu tenho dinheiro, é quando eu tenho muito tempo livre, é quando eu uhum. tenho já um espaço minimalista. Um recurso, né? Um recurso que eu Exato. preciso. Quando todos os recursos estão à minha volta, a produtividade fica mais fácil. Ou seja, faça e aí que eu quero chegar, a produtividade da lista. Faça do Uhum, passo 1 a uhum, 5 e vai dar certo. uhum, uhum, uhum. Mas a Como maioria um passe de mágica. exatamente, mas essa não é a realidade da vida das pessoas. A realidade é justamente isso, a gente vai ter um planejamento para a semana e vai dar errado, as reuniões vão ser marcadas a mais ou desmarcadas, os Uhum, planos vão mudar, os clientes vão mudar escopo com o projeto uhum, andando, o teu filho vai ficar doente, tu planejava ter uhum, um, vai ter três, uhum. Era acontece. para ser um e veio gêmeos. Veio gêmeos e acontece mesmo, gente, tá? Não é, a gente É isso não aí, é isso não aí. está Uhum, inventando isso. E essas coisas vão sendo dinâmicas. Aquele dinheiro que tu vinha guardando vai ter que usar a tua reserva de emergência antes da hora que tu planejava. Então, essa é a produtividade difícil, essa é a produtividade que realmente faz sentido, exige que a gente tenha um acompanhamento, Ale, mais, digamos assim, mais detalhado ou com uma frequência maior, porque o que acontece é uhum, justamente isso. A gente chega no ano, aí começa a ver uma série de publicações final do ano, e você, o que que fez agora? E uhum. vamos Qual a lá, sua e aí meta? Não. já era. Então, o que tu tá trazendo, Paula, bem interessante isso, né, do jogo de cintura também, porque parece que planejar, e até tem um vídeo do Cortella que eu vi esses dias que ele fala que planejar também é abdicar, né, mas planejar não deve aprisionar, porque se tu tem um planejamento que não pode ser mudado, é bem essa frase dele, planejamento que não pode ser mudado, ele te aprisiona, né? E o que tu está trazendo dessa produtividade difícil por mais que tu planeje, por mais que tu seja até minucioso, né? Vai ser minucioso lá com o teu trabalho, né? Com aquilo que tu está se desenvolvendo, pode ser que não aconteça exatamente assim. E aí, como é que a gente lida com a frustração? Como que a gente tem jogo de cintura para recalcular a rota? Como é que a gente tem mecanismos, né? E formas de olhar um pouco diferente, e aí vem o conceito de resiliência, de otimismo, né? A gente fala muito aqui na Estalo desse capital psicológico positivo que a gente precisa se desenvolver, né? Então, ter resiliência, ter otimismo, é acreditar na tua capacidade, né? Da tua autoeficácia. Então, são coisas importantes que precisam ser ditas e que quando a gente está falando de gestão do tempo e planejamento, as pessoas acham que a gente vai falar de número, né? E não, na verdade, justamente a gente tem que falar de outras coisas que fazem a gente ser quem a gente é como humano, né? Exatamente. Então, ali, ó, olha que interessante. Vou aproveitar um pouquinho o teu comentário para complementar assim algumas óticas diferentes. Porque é sempre legal, olha, eu gosto sempre de fazer essa abordagem, que a produtividade é um problema de todo mundo, entendeu? Não é de quem trabalha em empresa, a dona de casa tem isso, sabe? Uhum, uhum.
enfim, qualquer pessoa do planeta tem isso. Porque, de novo, a gente tem um tempo finito, a gente tem um tempo limitado para executar a nossa jornada. E olha só, e a questão do planejamento, a gente tem esse entendimento que o planejamento ele é variável, ele pode mudar no meio do caminho. Eu me lembrei muito de uma coisa assim, ó, que no mundo corporativo fervilhando, uma mudança conceitual, que são os métodos ágeis. Os métodos ágeis nada mais são do que uma incorporação à filosofia de projetos Os da possibilidade. sprints, os Exato, roadmaps, né, que na verdade exato. já existia, só demos uma robustez a um desenho, um framework, né, com nomes, e que as pessoas falam, nossa, mas isso funciona, como funciona? E aí o que que é o erro da humanidade? Eles querem sempre fórmulas. Exatamente, Fórmulas, e aí talvez a tua empresa não está preparada para usar métodos ágeis, talvez não esteja preparado para usar todas essas ferramentas. E aí fala que não funciona, que não dá certo, que as pessoas não estão usando corretamente, né? E na verdade não é isso, de novo, né? A pessoa interferindo em algo que na verdade deveria ajudar ela, né? exatamente. Porque o que que acontece? A tendência... vou puxar a brasa para o meu assado. Eu venho da área das exatas, então eu gosto muito de... Eu sou um perfil ESTJ, então eu gosto de tudo muito bem fundamentado cientificamente. E a Uhum. ciência, Lê, a ciência já definiu, já determinou, existe que a tendência do universo é sempre um grau crescente de desordem. Então, a gente precisa esperar isso. A gente precisa entender que a desordem, que o planejamento sair do trilho, que a gente gastar mais do que esperava, que a gente fazer e não dar certo e ter que recomeçar, é parte da natureza. É parte da natureza. E com isso, eu gosto muito de dizer assim, ó, que a gente está lidando no quê? Porque quando se fala em produtividade, tu vê assim, nós estávamos falando antes de começar aqui a live, no nosso bate-papo, que estava super gostoso. Nós já deveria ter gravado, Paulo. Nós deveria já ter gravado desde aquela hora. Curso de 12 horas, vamos pensar, que é produtividade, né? Vocês estavam ministrando uma pós-graduação lá num curso de 12 horas. E aí a gente vai ver o que dá para explorar em termos, se eu quiser eu faço 12 horas, 8 horas, 40 horas, eu faço quanto eu quiser e o assunto não acaba. E a gente se pergunta, por que que agora mais um curso, mais um livro, mais um curso, mais um livro? Porque a ler, a conta fecha, não são as fórmulas. Não são as fórmulas que no nosso imediatismo a gente quer. É que a coisa Exato. está lá dentro. A Uhum. produtividade, autoconhecimento. Conhecimento. Uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Tanto é que o Christian Barbosa, eu não sei se tu gosta dele, né? Aí, ó, e com o Gustavo Cerbasi ainda, imagina. Eu tenho o livro dele do Por que que as pessoas não fazem o que tem que fazer, né? Aí depois ele faz a tríade do tempo, né? Por que que ele precisou fazer uma avaliação para as pessoas olharem o tempo delas? E, na verdade, se tu lê o livro inteiro, por mais que ele seja bastante metodológico, porque ele também é um cara bem sistêmico, né? Ele fala de tudo sobre a pessoa. Ele fala sempre do autoconhecimento, ele fala sempre sobre delegar, a dificuldade da gente delegar, a dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade da gente saber o que a gente deseja, né? Uma das primeiras coisas que ele fala é: primeiro olhe para a tua vida, sabe? Olhe para as coisas que tu tem ao teu redor, reconheça o que, que são essas coisas e o que que tu quer seguir, o que que tu quer deixar para trás, e como as pessoas ficam difíceis, né? E aí, de novo, tu pode ler o livro inteiro, não aplicar nada, dizer que não é bom, e na verdade o livro está falando, né? E aí eu tô pegando uma referência de milhões aqui, que fala sobre a gente se conhecer e entender o que que a gente deseja pra gente, né? Exatamente. Eu acho que a grande lição hoje, assim, que a gente quer deixar nesse nosso bate-papo, e vale, eu acho que cai super bem também como reflexão de fim de ano, é Uhum, olhar para dentro. A gente não precisa de mais uma ferramenta, de mais um aplicativo, de mais um livro. E voltando um pouquinho para os temas
que tem se falado nas mídias, enfim, os temas que aparecem ligados a esse assunto. Vamos lá. Hábitos, energia, foco, mindfulness, meditação, ou como a gente queira entender, De se centrar, né? Centrar, exatamente, se blindar um pouquinho de todas as influências, e aí a gente não quer ser puritano, Ale, sabe bem? E a gente se acha bastante porque a gente sempre está nas redes. Nós somos maravilhosos, nunca erramos, Outra questão, que foi outro tema do nosso papo pré-podcast, que justamente foi aquela tua lembrança do tempo aí que a gente se conheceu, de fotos do Facebook, ou seja, a gente está conectado. E a ideia que eu quero passar é que não é o Paulo e a Lei, e a Estal, e as meninas, faz parte do nosso dia a dia, é onde a gente busca conexão, é onde a gente busca, digamos assim, satisfação, enfim, não é isso, né? Mas, na verdade, e por que mais um livro, por que mais um curso? É porque, de novo, é muito mais difícil, né, Ale? Tu sabe, tu é psicóloga, é muito mais intangível trabalhar nos nossos aspectos internos. Claro. Que é aquilo, né? Só funciona se tu estiver aberto, se tu participar, se tu, né, se conectar com aquela questão, né? Quantos depoimentos a gente tem das pessoas nos trazendo assim, nossa, eu trabalho há 10 anos nessa empresa, eu vejo o Paulo passando por mim todos os dias, e eu não sabia que ele tinha um filho e ele ama viajar. Meu Deus, está 10 anos, cadê a curiosidade pelo outro? Né? E quando a gente tem curiosidade sobre o outro, a gente também fala da gente sobre isso, né? Na verdade, a gente sempre está falando da gente, né? E como as pessoas têm dificuldade de fazer esse movimento, sempre é superficial, né? E aí, de novo, vai impactar lá nas coisas que tu deseja, né? Na forma como que tu vai encarar as situações que te aparecem, né? Exatamente. Eu gosto muito de falar, eu falo aqui em casa bastante, mas, gente, de novo, a jornada interior do ser humano é muito reveladora, ela é muito agregadora. Eu falei há uns minutos atrás na questão dos perfis, tu sabes, né, as análises comportamentais, enfim, todas as ferramentas que a gente usa muito no mundo corporativo e que são muito pouco trabalhadas na nossa vida pessoal. E eu acredito, e eu quero deixar também outra mensagem para quem está nos vendo, nos escutando, é que justamente tentar parar um pouquinho para buscar uma jornada interior, porque isso reflete demais para fora, demais, demais. E tu sabe que eu estava pensando aqui agora, né? Porque já veio várias perguntas do tipo, mas por que que eu faço isso, né? Por que que eu não consigo parar e olhar para mim? Porque, né? Bom, tem 1000 facetas que a gente poderia ficar discutindo aqui um tempão. Mas uma das coisas que a gente pode entender, por exemplo, da nossa forma de procrastinar, né? Por que que muitas vezes a gente consegue fazer coisas que são tão fáceis e foram tão fluídas, e por que que tem coisas que a gente deixa para trás ou deixa de lado porque é difícil, porque dói, porque vai tocar num tema que a gente não quer tocar? Isso é procrastinação, não é de novo o to-do list, né? Fiz uma lista hoje e tem uma coisa que eu não fiz. Isso é procrastinar. Não, eu estou falando de coisas da vida, né? Por que que a gente adia, né? Ter um filho? Decidir me casar ou me divorciar, comprar um apartamento, estudar, sair da minha carreira porque eu quero seguir outra coisa na minha vida. Bom, e aí milhões de interfaces, né, que a vida nos convida a olhar. E aí eu sempre falo assim, né, por quê? Porque a gente tem um cérebro, coitadinho do nosso cérebro, primitivo, né, que é aquela coisa do ganhar ou fugir, né? Lutar ou fugir, e o que é meu e ganhar meu espaço, né? E eu quero recompensas imediatas. Eu quero que me deem prazer agora. Mas se conhecer como ela é uma jornada infinita, né? Exatamente. Ela é uma jornada, por isso que se chama jornada, porque não tem fim. Né? Porque todo o tempo a gente está se transformando, se desenvolvendo, e a gente pode ler
2, 3 vezes, às vezes, o mesmo livro. Tem um livro que eu até queria citar aqui, que é bem bacana, né? A gente já deu essa dica também na Estalo, que é o Essencialismo, Bom. que ele fala, de novo, muito da gente, ele fala, inclusive, da criança interior, da gente brincar, de ter tempo para brincar, mesmo se a Uhum. gente é adulto. E esse livro é um livro que toda vez que eu leio ele, olha, eu já li umas 3 vezes ele sempre me pega de um jeito diferente. Porque naquele momento eu precisava ter lido aquilo, naquele momento serviu para mim. Isso é autoconhecimento, né? Então, por mais que a gente, de novo, tá lá, vários livros, vários filmes, vários autores, várias pessoas estudando aqueles temas, mas, de novo, mais, né, um podcast falando sobre isso, sim, porque a gente precisa tocar nas pessoas e incentivar elas a buscar esse espaço. E tem tanta gente bacana, tipo nós, né, Paulo? Tem Com tanta gente certeza. legal que se interessa por esse tema e pode ajudar as pessoas e juntos se transformar, né? Essa É. o lindo da vida, né? Tá aí uma grande questão, Ale. Primeira coisa, nós somos seres em transformação, e não é à toa que a gente Uhum, volta em certas referências pessoais uhum, enfim, uhum, né, tudo mais, bibliográficas, e a gente entende, a gente olha aquilo por um prisma diferente. Porque uhum, nós vamos mudando ao longo da vida, as situações vão nos uhum, moldando, o que vai uhum, acontecendo vai nos moldando, e nada uhum, mais adequado e a gente se entender, se enxergar no papel atual para poder se estruturar para isso, né? E eu até uhum, vou voltar no livro que eu mostrei. Quem estiver uhum, só escutando, esse livro aqui é o Mais Tempo, Mais Dinheiro. Eu já mostrei na uhum, tela, mas eu vou deixar registrado no áudio que quem estiver só nos uhum, escutando. E essa uhum. relação ali, né, tem momentos da vida que eu tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro. Tem momentos que Dinheiro. eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. E jogar com essa relação é muito delicada. Não é à toa que as Uhum. pessoas, na verdade, em determinadas opções, elas usam o dinheiro para comprar tempo. Que acham que estão comprando tempo, né? Na verdade. Exato, são trade-offs. Eu vi um conteúdo essa semana muito interessante que falava o seguinte, ó, a gente pode ter qualquer coisa, mas não pode ter tudo. E olha que profundo, né? Uhum. Essa simplicidade traz uma profundidade. Eu posso ter qualquer coisa, sim, na medida em que eu me organizo para buscar essa coisa. E eu posso ter tudo? Não, eu não posso ter tudo, porque eu não, tudo vai necessitar todo o tempo e ou todo o dinheiro, entendeu? Então, a gente Uhum. entender essa relação que às vezes a gente se perde na poeira. E o nosso Uhum. cérebro primitivo, Ale, eu lembrei de uma coisa bem interessante, porque no fim das contas é tudo um jogo mental. E aí o grande Sim. ponto, é tudo um jogo mental. Quando a gente fala, olhando para o cérebro primitivo, o que que vem? Procrastinação barra hábitos. Uhum. É a Uhum. gente Isso. entender os nossos mecanismos, né, ligando com o tema de produtividade, dois tópicos super interessantes assim que todo mundo gosta de escutar e de entender. Procrastinação, ou seja, quais são os nossos mecanismos que nos fazem evitar as coisas, né? Aquela palavra em Uhum. inglês avoidance. Quais são os Uhum. mecanismos que nos travam? Tu vai ver que os Uhum. mecanismos ou os fatores que nos travam, eles muito provavelmente não estão ligados à disponibilidade de tempo ou dinheiro, certo? Não é problema de eu não tive tempo para fazer. Não. O problema está mais interno ali. Tu é Uhum. psicóloga, tu É outra sabe bem. camada, tá em outra camada. São coisas ali embaixo que te travam, ou que traz medo, ou que traz uma sensação que não é boa. E comigo acontece isso, eu procuro ao longo do tempo trabalhar nesses fatores, naqueles itens de agenda que são frequentemente, recorrentemente postergados. O que está me travando de fazer isso que não é tempo, sabe? Eu super recomendo, e eu acho que tu falou uma coisa muito importante, a gente procurar buscar ajuda. E veja bem que Uhum. buscar ajuda não precisa ser buscar uma ajuda necessariamente profissional em todos os sentidos. Profissional, não, não, não. É um amigo, é uma pessoa da família, mas é alguém que pode bater um papo contigo, conversar. O outro assunto que nós falamos aqui no início, antes Uhum. da nossa conversa Uhum. gravada, que é buscar, muito provavelmente, alguém nesse planeta, nessa existência, já passou por essa situação. Uhum. Trocar uma Exato. ideia.
Exato, porque quando a gente conta para alguém, a gente está elaborando, né? E quando a gente elabora, a gente racionaliza um pouco mais. Aí a história da gente conseguir o joio do trigo, assim, né? A gente começa a entender, isso é algo prático e isso fui eu intervindo nisso, né? Da forma como eu atuei. E aí tu traz uma fala muito bacana do jogo mental, né? Que quando a gente fala de gestão do tempo, quando as pessoas perguntam assim, vamos falar de gestão do tempo, meu Deus, mas o que da gestão do tempo? Porque o que me remete muito à gestão do tempo, que eu falei da questão interna, né, e tu está trazendo isso, vem desse tom do protagonismo, né? E ser protagonista é a gente buscar esse lugar onde eu quero ocupar, e seja qualquer né? Depende para cada um, mas eu me colocar como uma pessoa principal da minha vida, eu ser o ator, né? Eu sou o piloto, né? E as pessoas aí, de novo, a procrastinação vem da vida passando e eu ir vivendo conforme o vento vai me levando, né? Um navio assim à deriva, que a gente brinca, né? E vai acontecendo, eu vou vivendo quando a gente olha, daí tu falou do legado antes, tu falou de propósito. Olha que tá tudo interligado, né? E aí, gestão do tempo nos ensina isso, assim, né? Então, é muito bacana, né, falar disso tudo, entender como é que tá isso tudo. E aí, né, Paulo, eu queria que tu me trouxesse, assim, e o que que tu faz, o que que tu faz na tua vida aí, né? Que coisas ou dicas, indicações, ah, por onde, assim, a pessoa nos ouviu aqui, isso fez sentido para mim, mas por onde eu começo? O que que eu faço, né? O que que eu procuro primeiro? Né? Por exemplo, dentro da tua história, né? Tu se conectou com isso, né? Tu veio contando, dizendo, né? Eu sou uma pessoa muito racional, muito prática, muito número, exatas, né? E aí, falar de gestão do tempo, tu poderia falar nesse tom desta conversa, né? E Claro. não, a gente foi para um outro lado, né? Então, o que que a gente poderia também falar para as pessoas para despertar esse olhar para elas também nesse sentido desse tema? Tá bom. A gente tem que se dar, primeira coisa, se dar conta que a gente pode falhar ao longo do processo, certo? Uhum. Então, o que acontece muito, assim, as pessoas ficam muito desanimadas, desmotivadas quando não realizam, quando procrastinam, enfim, quando as coisas dão errado. Então, a primeira coisa é entender esse ponto que faz parte do jogo, de qualquer jogo. Uma coisa que Uhum. está sempre certa, que dá sempre certo, que flui demais, ok, pode acontecer, mas é exceção, mais do que isso. Então, a primeira coisa é isso, sabe? A gente entender que as coisas dão errado, mas é importante, eu diria assim, ó, a gente tomar a rédea da vida ali. O que que é tomar a Uhum. rédea da vida? É encurtar um pouquinho os nossos ciclos de reflexão, certo? Uhum. A gente não deixar só para a última semana do ano para pensar o que que a gente não fez e o que que a gente quer fazer, Uhum. Uhum. sabe? Uhum. Se eu vou fazer quinzenalmente, todo domingo, se eu vou fazer mensalmente, enfim, semestralmente, mais importante ter. E uma dica agora, dica prática que eu dou, é deixar isso visual, sabe? Deixar um pouquinho, criar um Uhum. mapa. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser uma foto, pode ser um fundo de tela no computador, pode ser uma foto na Post-it, post-it, uma foto na um tua mapa estante, dos um sonhos, objeto, o mapa dos sonhos. Eu estou procurando aqui algum objeto uma que me conecta, mandala, né? a Uhum. Uhum. mandala, enfim, Mas eu tem, achei legal essa tua fala de encurtar processos de reflexão. Isso é bacana, porque a gente também tem que ir para o lado objetivo da coisa, né? Porque ficar só no campo das ideias, de novo, não vai te tirar do ponto A para o ponto B que tu quer chegar, né? Nas coisas do que tu quer conquistar, né? E isso é uma coisa legal que as pessoas às vezes não se dão conta e é tão simples, que é isso, esse mapeamento do que tu deseja, mas tu fazer micrometas, né? Para a gente poder isso, ter a sensação da celebração. Isso é encurtar, né, a realização também, né? exato. A gente ter uma lista de tarefas, que também é outro ponto de discussão. Devo ter uma lista de tarefas ou não? Outra coisa que aparece, a minha lista de tarefas, ela pode ser finita ou ela vai ser infinita. Mas o Uhum, que que uhum, acontece? A grande diferença que eu acho que tem que estar incluído no nosso ciclo de planejamento é justamente isso. A gente pode ter uma lista de tarefas? Deve? Acredito que sim. Acredito que isso nos dá uma direção. Mas que essa lista de tarefas, seja ela qual for papel, digital,
ela inclua itens que são itens, digamos assim, de grande importância, de grande relevância para a nossa vida. Senão a gente vai passar o dia, digamos assim, varrendo as coisas de um lado para o outro, sabe? Enxugando gelo, como se usa aquela expressão. Fazendo coisas circunstanciais, né? Aquela que não importa Circunstanciais. muito, que eu faço para agradar o outro, que eu não consigo dizer não, que, né? Coisas que a gente vai entendendo aí que também é do nossa forma, né? Então, Sim. eu deixo de lado aquilo que é importante porque vai gerar um grande impacto e fico fazendo as coisinhas em volta, né? Que vai estar dando uma pitadinha ou outra, mas não é isso que causa nossos motivos para agir, né? Não, e é daí que decorre aquela sensação que muitas pessoas, inclusive eu, às vezes temos, tu também, e as Sim, gurias sim. também, a Cecília, a Liane, todo mundo, É, que assim, ó, gente, eu não parei o dia inteiro, tô cansado, tô cansada no final do dia, tô exausta, gente, eu não parei, eu tomei água, me alimentei, necessidades básicas, mas deu. chega no final, eu não fiz nada. Eu não parei o dia inteiro, mas não fiz nada, e justamente por causa disso. A gente começar a entender os contextos, entender para onde a nossa vida está indo. Leva para a vida Uhum, profissional, ali. Vamos compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo aqui. Quantas uhum. vezes a gente para por ano, pelo menos uma por ano, eu digo, para dar uma revisada no nosso currículo? Uhum, Até que a uhum. gente é demandado. Esses dias eu estava ajudando uma pessoa que estava precisando revisar o currículo e, poxa, os números, e como é que tá? Quanto tempo a gente para medir as nossas vitórias? Sim, Uhum, contar os nossos números, se a gente precisar contar a nossa história numa próxima oportunidade de trabalho, de emprego, como é que vai ser uhum. isso? Eu vou conseguir recuperar informações, eu vou estar com tudo pronto para uma coisa que eu quero muito acontecer, eu quero melhorar de vida, eu quero ganhar mais dinheiro, mas o quanto eu estou conseguindo encaixar espaço na minha rotina para que essas Para coisas isso. aconteçam. Uhum, uhum. Perfeito. Então, eu vejo muito isso. Não é que não pode ter listas, só que essas listas, pensa um pouquinho, pensa no imediato, pensa nas urgências, nas coisas circunstanciais. Uma torneira vazando, eu não posso deixar de fazer. Claro. Uma Uhum. pessoa doente, é o meu quadrante 1 lá da matriz de Eisenhower, se eu quiser, Uhum, uhum. eu preciso fazer. Doença é prioridade, saúde é prioridade, mas pensa nas coisas de médio e longo prazo e procurar fazer uma reflexão nesse sentido. E entra muito aí outro assunto que a gente estava conversando lá no início. Que bom que a gente está conseguindo trazer tudo para dentro da conversa, né, Lê? As coisas estão voltando aqui. Ótimo, Senão, é isso aí. mas é sobre a questão de delegar também. Uhum, Como é que está a uhum, nossa rotina? E claro que uhum, eu entendo, a gente tem que ser compreensivo, tem que ser empático nesse sentido, e aí vem a produtividade difícil, é que nem todo mundo tem condições de delegar. Às vezes, delegar uhum, envolve um recurso pré-desenvolvido, seja em uhum, termos de recurso intelectual, recurso pessoal, ou uhum. contratar pessoas, então nem todo mundo tem. Mas vamos lá, vamos botar a bola no chão. Se eu tenho a oportunidade de pagar alguém para fazer alguma coisa para mim, por que que eu não faço isso? Uhum, Claro que uhum, por que que as pessoas procrastinam delegar? Medo da qualidade não sair boa. Mas vamos lá, eu não uhum, posso delegar uma cirurgia, mas eu posso delegar que a minha casa seja limpa por alguém, eventualmente. Eu posso uhum, delegar tarefas administrativas, eu posso delegar idas ao supermercado, hoje a gente tem até uhum. aplicativos, tem empresas que Bem, fazem isso. E com isso eu encontrar espaço no meu dia, eu criar espaço no meu uhum. dia. Porque tem coisas que sim são a história da camada, né? Por que que eu tenho dificuldade de delegar algo? Pode ser por medo da falta do controle, ou porque eu acredito que as pessoas não sabem fazer tanto quanto eu, né? Tenho várias, né, ruídos aí, né? E várias fantasias da pessoa. Mas tem coisas bem, práticas também, né? Do tipo, não vou delegar porque, eu gosto de fazer isso aqui, né? Tá, então, legal. Se tu gosta de fazer isso, por que que ela estava lá no quadrante para delegar? É algo Exatamente. importante para ti, a forma de avaliar, né, essas atividades. Mas eu gosto de preencher planilha todos os dias. Então, tá, então, a tua vida tem que ser coerente
uma dessas atividades fazendo parte da tua vida. E tu não precisa Exato. abrir mão dela, né? Exato, aí e vem uma reflexão importante que é a seguinte, vamos falar de saúde também, eu não tenho tempo para ir na academia. Uhum, Gente, hoje, né, tem academias que, claro que vai demandar um esforço, tem academias que têm um horário mais estendido, que tem uhum, flexibilidade de dias também. Cabe a reflexão de exatamente fazer esse jogo, se a gente não está achando espaço, a gente vai ter que jogar alguma coisa. E o uhum, medo de perder a qualidade, eu estou me lembrando muito disso, existe no meio corporativo, existe em casa. Se permitir um pouquinho, porque olha só, eu falei uma palavra medo ali, vamos puxar para esse lado. Dos problemas que nascem na nossa mente, a questão da ansiedade, e que sim. na prática, depois de um tempo, ou quando a coisa acontece, eu estava dando tamanho, sei lá, tamanho mega gigante para ele, ele foi tamanho pulga. Uhum, 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 Então, das situações que a gente cria na nossa mente que nos geram travas, uhum, uhum. sabe? Faz parte um pouquinho a gente exercitar isso aí, porque senão a gente vai ser uma vida travada, vai ser uma vida sem Não, tempo, não. sem condições, Uhum. E ferramentas, aqui, diga, e não, pode até, continuar. e até tem uma coisa que eu fiquei pensando, né? Tu falou da história. A pessoa não olha o currículo dela, mas se ela for demitida, a primeira coisa que ela faz é isso, né? Ah, eu não tenho tempo para ir na academia, mas aí o médico tá dizendo que tu vai ter um infarto, aí tu tem 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos, né? Então, é a história do priorizar que tu trouxe, né? Agora eu lembrei muito do livro lá do Sem Esforço, que fala, não, o ser humano, ele é tão capaz de fazer coisas, né? Que ele tem a capacidade até de dizer que prioridades são muitas coisas, né? E que a gente não deveria perder a capacidade de priorizar, né? Porque priorizar é uma coisa, primário, né? Priorizar. Exatamente. E aí a gente tem uma lista gigante de coisas que tudo é importante. E não, né? E aí vem a história do autoconhecimento para a gente entender o que que é importante para nós, e aí a gente dá valor a isso, né? Exatamente. O que que acontece? A gente tem que também defender o nosso tempo, na verdade, porque tempo não dá para comprar, Lê. Esse Uhum. é um fato. Por mais rico, Bill Gates, eu achei muito legal, teve um documentário que fala do Bill Gates no Netflix, e uma Sim. das frases que aparece, ficaram muito marcadas lá, a secretária diz que ele é muito rigoroso no horário das reuniões, porque diz assim, olha, tempo é uma coisa que ele não consegue comprar. É uma grande verdade, ela não falou nenhuma novidade, mas olha que marcante para aparecer até lá dentro do documentário do Bill Gates. A Uhum. gente não consegue comprar. Então, a gente tem que, de certa maneira, ser guardião do nosso tempo. Uma coisa que de maneira prática, para ajudar um pouquinho quem está nos ouvindo, é trabalhar a questão também da gestão das interrupções. Tu sabe, Ale, melhor Uhum. que eu, que quando a gente é interrompido, o nosso cérebro demora um tempinho para se Demora para reconectar voltar. à Uhum, atividade. uhum. E isso aí também é tempo desperdiçado. Não só tempo e energia. Quantas vezes a gente estava super engatilhado, estava super engajado num assunto, numa fala, preparando um material, e tem uma interrupção e alguém diz, puxa, onde é que eu parei mesmo? Não sai com a É. mesma qualidade. É verdade. Uhum. Faz Não, sentido. total. E a gente está vendo cada vez mais as pessoas esgotadas. E aí é quando a gente vai ver o que que acontece no teu dia, né? Acompanha a pessoa ali por um tempo. Um dos fatores é a quantidade de estímulos que a pessoa recebe e que ela se sente obrigada a corresponder a esses estímulos, né? Aí, né? Então, quando a gente fala de interrupções, é sim, a gente vai ter que, às vezes, talvez tirar a internet do celular para não entrar notificação do WhatsApp. Nossa, Ali, mas que mundo que tu vive! É impossível tirar a internet hoje do teu celular. É impossível. Tu tem certeza que é impossível? Se a pessoa chega num ponto que ela está esgotada, burnout, foi afastada do trabalho, ela não consegue realizar nada, se sente frustrada, desmotivada, desengajada, né? E muitas outras coisas, a gente está falando num nível de equilíbrio, né? Para menos aqui. Sim, talvez seja importante eu desligar a internet por um tempo. Talvez seja É isso aí. importante eu não olhar trabalhar no computador com a TV ainda na frente.
Talvez seja importante eu ter um escritório, uma mesa privada dentro da minha casa, porque agora eu trabalho em home office e eu preciso desse tempo. Só que a gente só vai saber que a gente precisa disso, de novo, se conhecendo, né? Exatamente, e sendo protagonista. Eu trouxe um livro aqui que eu vou mostrar, que eu gosto muito, essa aqui é a versão em inglês, ele se chama Rework, Uhum, e aqui em uhum, português ele existe como Reinvente Seu Trabalho, é do Jason Fried, eu gosto muito. E que aqui, legal. interessante assim, que ele é dono de uma startup, e olha só, olha que curioso, e uma frase me marcou demais. Sabe qual é o pior lugar para a gente trabalhar? É no escritório, ali. Por quê? Quem trabalha em empresa, né? Porque é o lugar onde a gente é mais interrompido. Sim, sim, chega alguém na nossa mesa, é o telefone, é o Telefone, os computador. estímulos. E não é à toa que muita gente acabou achando um ponto positivo, o trabalho remoto que veio da pandemia por causa Hum, disso. Não é à toa que tem gente que chega mais cedo no escritório, sai mais tarde para aproveitar justamente aqueles intervalos de tempo onde o telefone não toca, onde o colega uhum. não te manda mensagem, ou quando a pessoa não vai na tua mesa, Uhum. sabe? Não te chama em reuniões de última hora. Exatamente, demandas, notificações, tudo mais. E eu uso muito isso. Só aproveitando aqui um gancho um pouquinho para compartilhar também o que eu faço. Sim. Vamos lá, se eu tenho situações que eu preciso de muita concentração, eu faço o seguinte, se as pessoas que eu mais preciso, que são minhas pessoas de relacionamento, família, assim, sabem onde eu tô, eu dou uma desligada. Por quê? Porque não só notificações me incomodam, mas às vezes o telefone tocando, o telefone tocou, até tu olhar o número, não sabe quem é. Pode Uhum. ser a ligação mais importante de uma emergência familiar, ou pode ser um simples robô de telemarketing me ligando, e assim por diante. E outra coisa que eu quero deixar uma sugestão para explorar também, dificilmente ou poucas pessoas precisam estar disponíveis em todos os canais ao mesmo tempo. A menos, né? É uma coisa até para a gente alinhar nas nossas relações de trabalho, seja com superiores ou com cliente, Uhum, né? Eu uhum, preciso estar uhum. disponível no e-mail, no WhatsApp, no Teams, no Skype, no Zoom, sabe? No Slack, no Jira, tudo ao mesmo Uhum. tempo? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não. E as pessoas estão muito habituadas com isso. Ela não te achou num canal, ela vai procurando um por um. Em Quando, na outro, verdade, né? Eu quando adoro aquelas coisas. Te liguei para dizer que eu te mandei um e-mail. exato. E é o que mais Tudo existe, não é? bom? Então eu vou ver o e-mail quando der para eu ver. Ai, Exatamente, gente, esse é o melhor, exatamente. né? Eu uso muito também, uma coisa que eu recomendo, a gente tem super máquinas nas nossas mãos, a gente mudar os sons dos toques, jogar com as notificações nos dispositivos Uhum, móveis, no celular, por exemplo. Eu tenho um toque para minha família, então quando toca de determinada música, determinado som, eu sei uhum, que é a minha mãe, ou é alguém, né, minha esposa ligando. Isso aí me ajuda também a dar uma filtrada, porque, de novo, a gente talvez não perceba no macro, mas o micro é muito afetado ali. Nosso cérebro é muito uhum, afetado por coisas uhum. pequenas, né? A gente pensa que só olhou para o celular. O processo, tu sabe bem, o processo lá dentro do cérebro dá uma bagunçada, não dá? Sim, claro, claro. Ele fica louco, né? Porque ele fica com vários sinapses acontecendo É, ali, dá um tilt daqui a pouco. porque lá dentro o cérebro primitivo em última Não quer, análise, não, não, ele não sabe, né? é, ele não diferencia uma notificação do celular do rugido do leão, concorda? Não, não, não. Apesar de que não tem mais leões, né? E por isso que eu É, falo que o cérebro é primitivo, né? Mas ele não exatamente. Mas diferencia. a reação bioquímica, É neurológica, tudo é a é mesma. de uma aceleração, de um estímulo, né? De uma Ex- urgência, né? Que nos exatamente, coloca em prontidão, né? Exato. exatamente. E para quem não tem, vou dar uma dica também, para quem não tem quem gostaria de criar um método, tem o famoso GTD. Olha, adoro. E Getting esse things done. é que ele tem uma versão em português, que agora eu não sei qual é esse livro aqui, eu tenho há Gente, muitos quem anos. tá no YouTube vai concordar comigo que essa capa faz a gente não querer ler esse livro, né?
Olha isso ali. É o David Allen. Esse é o David Allen mesmo, é o famoso criador do método. A gente deixa depois nas descrições ali o Sim. título em português, eu não me lembro qual é que é, mas não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um método muito simples que ajuda bastante nessa questão mental. E qual é o princípio dele? É tirar tudo que a gente tem na cabeça, colocar num papel, colocar numa caixa de entrada física. Por exemplo, se eu recebo um boleto, aqui recebi uma cartinha, então eu tenho um lugar onde cai todas as minhas cartas, pode ser digital, pode ser físico, um bloquinho de notas, mas o que acontece? A gente alivia o nosso cérebro daquele efeito recorrente de coisas não resolvidas vão bater de novo. Então, por isso as listas, por isso que é legal ter a lista, só que qual é o tema de casa? É gerenciar a nossa lista. Separar as Sim, coisas que claro. precisam de um contexto específico para acontecerem. Por exemplo, tem coisas que a gente só consegue fazer em determinado hora e lugar. Enquanto eu estou lá na mesa de reuniões do meu trabalho, eu não consigo consertar a torneira do banheiro de casa, concorda? Não Não conseguimos adianta. ainda estar em dois lugares ao mesmo tempo. Exato. Ou posso delegar isso, ou é uma coisa que eu tenho que deixar anotado lá para quando eu tiver um tempo livre em casa, aquilo virar uma prioridade, eu trabalhar nisso. Esse é um fator chave ali, e de novo, é uma técnica muito simples, que eu não preciso ter um celular de última geração, basta um papel e uma caneta se eu quiser. Se eu sou mais digital, beleza, funciona no computador. Se eu sou mais digital ainda, se eu gosto, eu posso falar com a minha Siri do celular, com o OK Google, com a Alexa, com essas assistentes digitais, elas criam lista para mim, e eu alivio a minha sobrecarga cognitiva de querer, né? O cérebro não tem essa noção de onde é que eu estou, ele vai querer resolver aquilo, ele vai querer me lembrar daquilo, ele vai querer fazer uma recorrência daquilo. Então, esse método é muito legal, o GTD, porque o princípio dele é isso, tirar da cabeça alguma coisa que eu não posso resolver muito rápido, por exemplo, já engatando uma outra técnica que é os 2 minutos. Se tem Sim. alguma coisa que eu posso, né, que eu me lembrei de fazer, que eu posso fazer em até 2 minutos ou menos, que geralmente é menos, anotar uma coisa eu faço menos, né? Fazer isso. E aí, gerenciar essa lista. Claro, de novo, não dá para fazer isso aí uma vez por ano. E aí, se Não, não tem que ser sempre, é a disciplina, né? É a as listas disciplina. infinitas, né? E aí dá mais ansiedade. Sim, é isso mesmo. Aí dá uma baixada na gente quando a coisa acontece, né? Pelo menos tira de ti, que é a história de nós estarmos falando de dividir com alguém, né? Exato. Né? Óbvio, eu tô fazendo paralelos aqui, né? Mas quando a gente racionaliza, é a mesma coisa, eu coloco, eu alivio, né? Tá ali, tá posto, né? Em algum lugar. Paulo, se tu pudesse dizer uma última frase de efeito, mais uma dica, mais alguma coisa para essa galera aqui, para a gente finalizando nossa fala aqui, que já estamos quase uma hora, Paulo, eu te Olha aí, ó. falei que ia passar muito rápido, né? Porque sempre quando é bom, passa rápido, né? Aí o tempo, energia, disposição, conexão, viu? O que que faz com o nosso tempo? É isso, Coisa né? boa. Então, o que que tu Então, pode nos trazer aí, Paulo, para a gente ir encerrando? são as coisas que nos alimentam, né? Ali, as coisas que a gente realmente gosta de fazer, de trocar. O que eu deixaria aqui de frase, de reflexão, é justamente assim, ó, apesar do grande conteúdo, da grande quantidade de conteúdo que a gente vê sobre gerenciamento do tempo, o tempo não se gerencia. O que a gente gerencia, né? Fechando, Ótimo, boa. o tempo não se gerencia, o tempo vai, o tempo não está o tempo escorre pelas nossas mãos. Mas o que a gente gerencia sim são as nossas escolhas e as nossas prioridades ali, tá? Então essa conexão conosco, de novo lembrando que a gente tem uma jornada finita, que a gente tem um tempo para alcançar as coisas e que ninguém quer ser, né? Ninguém quer comprar, ninguém quer ter dinheiro lá na frente, no final da vida, para comprar uma cadeira de rodas melhor. Não, a gente quer realizar as coisas que a gente gostaria, seja viajar, seja, enfim, ter mais tempo livre com a família, ver os filhos crescerem, fazer a nossa jornada profissional, enquanto a gente tem energia para isso. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer. E assim, ó, procurar primeiro esse entendimento, o que funciona melhor, que hora funciona melhor,
usar as ferramentas mais simples possíveis, mas usar os Uhum, recursos que a gente tem. Hoje tem tanta uhum. coisa grátis, pedir E por ajuda. um tempo, né, Paulo? Porque às vezes tentei não deu, né? Calma, né? Dá tempo de maturação também da tua curva de aprendizado, né? De como isso funciona para ti, de como vai ser o teu dia a partir daquilo. E isso requer atenção de si, né? Exato, exato. Então, esse é Se o desafio. permitir errar e começar de novo várias vezes. Meu depoimento aqui, eu procrastino sim, eu mudo coisas de prioridade sim, eu me frustro às vezes com os planejamentos sim, mas o que que é o importante? Eu sei que eu estou conectado, eu tenho a garantia que eu estou conectado com o caminho, Uhum, com o lugar de chegada. Então, uhum, uhum, reconhecer isso num tempo hábil, né, Ale, que a gente estava falando, ciclos de uhum, revisão, uhum, ciclos de sim. replanejamento, ou seja, não dá para eu me dar Uhum. conta que eu perdi tempo daqui a 5 anos, esses 5 anos não voltam. Uma Não volta. semana, beleza, eu busco, um mês, ok, 6 meses, show de bola, mas às vezes no intervalo de 6 meses, Ale, eu perdi de fazer um curso legal, que só tem uma vez por ano, aquela super formação de estalo que ocorre 2 vezes por ano, Né, pessoal? Né, pessoal? Atenção. que foi o que eu fiz, né, Ale? Eu fui aluno do Estalo em Viu 2 oportunidades, só? então Não perdeu, porque depois não parou os perdi. cursos, depois acabou. Tristeza. Foi verdade ou não foi? Foi verdade. Foi Então eu corri verdade, para claro que fazer, foi. foi verdade. Corri para Muito fazer. bem. Paulo, muito obrigada por toda a tua fala, por estar aqui disponibilizando o teu conhecimento, o teu tempo, né? E todo o teu carinho de sempre com a gente, né? A gente sempre é muito grata aí por esses encontros da vida e tu é uma dessas pessoas. Então, essa troca é muito bacana. Já era tempo de tu vir aqui, daí nós não. Vamos dar o tempo propício. Então, assim, gente, quem está escutando, leva isso adiante, coloca, né? Agora em prática é o melhor momento essas viradas, né? Não adianta a gente pular as ondas, né? Comer a lentilha lá, dar 3 pulinhos, as frutas e não fazer nada com aquilo, né? Então, isso é legal, é importante, são rituais, mas os rituais também tem que só nos lembrar daquilo que precisa ser feito, né? Então, isso é muito bacana. Então, muito obrigado, Paulo, mesmo, mesmo, mesmo. Agradeço demais. E é isso, gente. Comentem, compartilhem, né? Levem para mais gente, para mais pessoas receberem esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho aí para todo mundo. Tá bem? Obrigado, Ale. Beijo, Eu Paulo. agradeço, gratidão a vocês. Um beijo grande, bom final de ano para todo mundo. E vamos ter fé e vamos ter mais motivos para celebrar, não só uma vez por ano, né? Exatamente. Beijo, gente. Tchau. Joia. Tchau, tchau.